Foi, agora foi. Aí voltou. Bom, boa tarde, gente. Vamos começar. Vamos começar a nossa terceira tarde, nosso terceiro encontro do Seminário Poéticas no Contágio. Eu sou a Cristina Ribas, sou pesquisadora pós-doc do Programa de Pós-Graduação em Artes do Instituto de Artes da URGS. E esses encontros estão sendo organizados por várias de nós aqui do PPG, e está sendo proposto como um espaço de encontro, né, entre práticas, saberes, experiências, processos de pesquisa, entre áreas do conhecimento, e se propõe como um espaço também de transversalidade, né, que a gente possa pensar as poéticas, né, os modos de expressão, as artes, os acontecimentos estéticos, também a partir de outras práticas, né, e não só das artes. O terceiro encontro está trazendo, então, convidados muito queridos, mais lá da região do Sudeste. As nossas mediadoras, a Rochelle e a Annalise, vão falar um pouquinho sobre eles daqui a pouco. E eu queria, antes de passar a palavra, só fazer pequenos comentários introdutórios sobre os nossos encontros e contar com felicidade que eu acho que esse contágio que nos toma hoje nesse espaço é uma sementinha, de uma certa forma, do laboratório Zona de Contágio, que foi criado o ano passado pelo Henrique e mais outras coletividades. E essa palavra, né, ficou bastante forte, eu acho, a partir do laboratório que eles criaram o ano passado. E quando a gente foi desenhar as conversas, né, era como se essa ideia de contágio ela não pudesse desaparecer, porque ela tem aí, acho que uma força, e ela tem a capacidade de lidar com uma série de contradições que a gente está vivendo agora, né, nesse momento pandêmico, que é um momento também sindêmico, endêmico, né, um momento em que a gente começa a olhar para outras tantas endemias que já estão em curso no planeta há muito tempo, né, e já afetam muitas vidas, muitas formas de vida, e é como se a gente não pudesse abandonar, né, as políticas e as poéticas, né, do e através desses contágios. Para quem não veio nos outros encontros, a gente tem uma plataforma comum que a gente está usando para fazer uma espécie de registro, né, que é o Miro, que é uma plataforma aberta de uso gratuito, e eu vou colocar no chat o link do Miro. E aí, então, ali a gente vai fazendo anotações livres do que a gente está trocando, de coisas que rolam no chat, ou links de vídeos, conversas, enfim, textos. E coisas que a gente vai podendo, então, relacionar entre um encontro e outro. A ideia do Miro é que ele também seja uma espécie de memória das conversas, né, que a gente possa, então, pensar uma espécie de acumulação, assim, do que está acontecendo entre esses encontros. O seminário também deseja criar um espaço transversal dentro do nosso PPG, né, porque a gente não tem um seminário dentro do PPG, as pessoas têm se encontrado na pandemia, né, nas bancas e nas aulas, e claro, nos momentos de reunião de pesquisa e tudo mais, mas a ideia desse espaço também era criar mais um espaço em que se possa conhecer e experimentar um pouco esse espaço institucional. A gente está vivendo um semestre bem novo, não é o primeiro, já é o segundo, né, que pessoas que ingressaram na instituição ainda não conhecem, de fato, a edificação, o prédio, né, a atmosfera. Então, um pouco desse espaço também tem esse desejo, né, de criar esse espaço de acolhida e de recepção, para que a gente possa conhecer um pouco mais o que é, né, essa instituição, o que é esse PPG. Eu acabei não compartilhando com vocês aqui o cartazinho de hoje. Está aqui. E aconteceram algumas proposições, para pensar assim, a partir da última conversa, talvez de que a gente pudesse se situar, de que quando a gente falasse, a gente se situasse um pouco. Eu acho que isso como um exercício de chegada nesse espaço de apresentação, né? Eu queria deixar isso em aberto, não sei se as nossas mediadoras vão querer retomar um pouco isso, a gente não combinou nada sobre isso, mas é uma coisa que a gente poderia depois
trazer, eu acho. Eu posso explicar até depois isso, mais para o final, o que poderia ser isso, né? Eu acho que é interessante que a gente possa dizer onde está, de onde fala, porque tem pessoas também que não são do PPG, que estão aqui, que têm vindo, né, nesse espaço, e que são de outros PPGs, ou enfim, de outras cidades. Então é legal um pouquinho a gente poder se situar como maneira de se conhecer e de nutrir esse espaço de contágio e de vitalidades também. Eu agradeço, então, os nossos queridos convidados de hoje, as nossas mediadoras, e vou passar a palavra. Obrigada. Bom, eu queria também agradecer a oportunidade de estar aqui, conhecendo o trabalho do Henrique e da Lana, e fazendo essa troca. É um dos primeiros encontros inter-PPGs que eu estou participando. Eu sou aluna do doutorado em História, Teoria e Crítica. A Ana, né, que vai fazer a mediação junto comigo, está no mestrado em Poéticas Visuais. Então, é importante a gente também poder participar dessa troca. A gente está num momento atípico, como a Cris já comentou, né, pandemia, enfim, a possibilidade de pensar, né, essas trocas num momento em que a gente ainda está impossibilitado, no sentido de isolamento, e por essa mediação técnica forte, né, das telas. Isso toca também no trabalho dos dois pesquisadores que a gente vai conversar hoje, e também toca no que a gente discutiu ao longo da nossa disciplina, né, com a Cris, processo grupal e produção estética. Então, acho que também por isso nós fomos convidadas, né, a participar do encontro. A Ana também vai falar um pouco do trabalho dela. Acredito que talvez a Cris também tenha pensado nos nossos nomes, por a gente ter uma abordagem bastante experimental no nosso trabalho em artes visuais. E então eu vou fazer a apresentação do duo, né, da dupla que vai falar hoje, e depois também deixar a palavra para a Ana se apresentar rapidamente, e que a gente também abre para os palestrantes, né, para a fala da Alana e do Henrique. Então, a Alana é antropóloga, né, e tem um doutorado pela UFRJ, junto do Museu Nacional. O Henrique Martins Parra é professor associado do Departamento de Ciências Sociais do PPG da Unifesp, e eles dois são pesquisadores, junto do Pimenta Lab, que é o Laboratório de Tecnologia, Política e Conhecimento, e também são integrantes do LAVITS, que é a Rede Latino-Americana de Estudos em Vigilância, Tecnologia e Sociedade. E ambos participam, então, do coletivo Tramadora, sendo que também já participaram de diversos outros coletivos, né? E a gente vai comentar, então, eles vão comentar, então, um pouco sobre os últimos estudos, né, que fizeram juntos no Tramadora e nos outros coletivos. Passo a palavra para a Ana e depois para os dois pesquisadores, né, para a Lana e para o Henrique. Então, boa tarde. Agradeço muito também a oportunidade de estar aqui mediando. Esse encontro com o trabalho do Henrique e da Lana foi bem importante para mim, porque acho que no meio das artes a gente fica às vezes numa bolha, e entrar sempre em contato com algo que vem, enfim, do campo do social é muito importante para mim e para minha pesquisa. Acho que justamente por isso também eu fiquei agora 2 semestres seguidos com a Cris nessa ideia de grupalidade, e estou muito curiosa para essa fala. Já dei uma lida nesses artigos, esse laboratório Zona de Contágio, né, que vai nos dar algumas dicas de como lidar com esse momento catastrófico. Eu acho que é isso, eu não vou me estender muito, porque a fala é deles e estou curiosa. Passo a palavra para vocês. Olá, boa tarde a todas e todos. Tá com a gente a bola agora, é isso? Tá, então Gente, eu vou começar assim, eu meio uma expectativa de ter uma conversa assim para, na verdade, compartilhar com vocês, acho que a trajetória nossa, a trajetória mais recente,
e muito curioso para saber o que vocês estão fazendo, pensando, praticando, e também ansioso pelas perguntas que possam, acho que, nos ajudar a refletir sobre essa trajetória, né, que a gente tem experimentado. Eu queria começar, talvez, situando essas experiências, né, mais recentes aí do laboratório do Campos Elíseos e o laboratório Zona de Contágio. Fiquei bastante contente em saber desse processo de contaminação interdependente aí, né, desse ciclo que vocês estão organizando, e acho que isso já fala um pouco da ideia de assumir essa palavra contágio, justamente no momento em que o contágio era expressão do medo, né, de alguma coisa que era ameaçadora. E como a gente vem, acho que de um caminho de pensar, né, as práticas sempre numa perspectiva interdisciplinar, né, também numa perspectiva de interdependências, e também onde a agência ela implode, né, para além, né, dos sujeitos, atores e actantes habituais, uma relação mesmo simbiótica. A imagem do contágio ela parecia como talvez um primeiro movimento para a gente começar a fazer uma reflexão e elaborar também melhores perguntas sobre aquilo que estava acontecendo no início da pandemia, né? Bom, eu trabalho na Unifesp, que é um campus na zona, né, no extremo leste de Guarulhos, região metropolitana de São Paulo. É um campus que foi criado no âmbito do Reúne, em 2007. Eu entrei em 2009 lá. E em 2010, fundamos o Pimenta Lab. E aí o nome tem a ver com o território, que é o bairro dos Pimentas, que é essa região aí da cidade, que é já no extremo, né, mesmo periférico e da mancha urbana da cidade. E aí, inicialmente, o laboratório, né, o Pimenta Lab, ele estava muito orientado para pensar o conjunto das transformações sociais, culturais, políticas, econômicas que estavam relacionadas à crescente expansão da mediação técnica cibernética na nossa vida social, né? Então, como que a crescente presença, né, e, né, interpenetração das tecnologias de informação digital, como que elas estavam reconfigurando, por um lado, os regimes de produção de conhecimento e, por outro lado, também as práticas sociais, políticas e também os modos, né, de subjetivação, as formas de produção de sujeitos, pessoas. Então, esse era, digamos, um primeiro guarda-chuva do Pimenta Lab. Nós passamos a integrar a rede Lavitz, que é uma rede latino-americana de estudos em tecnologia, vigilância e sociedade. Hoje ela está, digamos, mais, a gente poderia colocá-la dentro também de um guarda-chuva que tem a ver com esse campo dos estudos sociais em ciência e tecnologia. Então, os aspectos aí também das tecnologias em sentidos ampliados, né, é um pouco o centro aí, né, da organização das atividades da Lavitz. E foi através da Lavitz, com apoio né, do financiamento de um projeto que nós criamos, né? Então, assim, o Pimenta Lab, junto com outros laboratórios, né? Tem o Media Lab da UFRJ, tem o LabJOR da Unicamp, tem o Laboratório de Urbanismo da PUC do Paraná e outros, né, laboratórios aí que integram, digamos, um núcleo, né, mais gestor, né, da Lavitz. A gente, com o apoio da Fundação Ford, a partir de 2018, iniciamos um projeto, né, um projeto de investigação que tinha muito a ver com pensar esses processos, né, também está muito orientado para pensar as novas formas, né, de controle, novas formas e tecnologias de exercício do poder, as reconfigurações também dos espaços urbanos, transformações nos regimes de trabalho, quer dizer, como que as tecnologias de informação, como que elas estavam aí, então, reconfigurando diversas práticas sociais, criando novas formas de produção de valor, de extração também, né, da vida coletiva, do comum, e de mutação, né, digamos, de dicotomias que eram muito organizadoras da vida, né, da vida moderna, né, como o público e o privado, trabalho e não trabalho, espaço doméstico e o extradoméstico, e por aí vai.
Então, nesse primeiro momento, a gente organizou digamos, um laboratório, que era o Laboratório Campos Elíseos, que estava orientado para aterrar, né, essas questões a partir de um conjunto de conflitos que estavam acontecendo já há muito tempo nessa região da cidade, que, para quem não é de São Paulo, o Campos Elíseos ali, ele é uma área contínua a essa região central da Luz, onde há já há muitos anos, né, um processo de transformação urbana operado, né, por um consórcio poderosíssimo entre grandes operadoras do mercado imobiliário, o Estado, mercado financeiro, polícia, enfim, que está ali reconfigurando aquele território que tem como principal força, né, digamos, de resistência, populações que habitam ali há muito tempo, populações de classes populares, população negra, e também uma região mais específica ali que foi, né, de alguma maneira, caracterizada simbolicamente, politicamente e de uma forma muito estigmatizada como a Cracolândia, né? Então, a Cracolândia como também um território semiótico político, a partir do qual também se justifica um conjunto de ações de redesenho, né, desse espaço urbano. Então, naquele momento, em 2019, a gente decidiu, né, fazer uma investigação, pensando esses entrecruzamento entre, né, as tecnologias de informação, a maneira como tecnologias de informação e processos de militarização, securitização e também financiarização da produção do espaço social, como que isso estava também se inscrevendo no território. Mas pensamos em fazer isso a partir de uma experiência. Então, eu acho que a ideia do laboratório, né, e aí vou falar mais especificamente sobre, né, essa ideia de um certo modo de fazer pesquisa, eu acho que ele começa a se constituir também, para mim, como, digamos, quase que uma terceira margem, né, porque não é exatamente uma linha de pesquisa, como uma terceira linha de pesquisa dentro das coisas que a gente vinha fazendo, né? Então, as questões em torno, né, de como realizar uma pesquisa, como a gente pode se relacionar com os problemas com os quais nós estamos implicados e quais são as questões de ordem epistemológica, política, estética, ética, que passam a estar, então, implicadas aí, né, em outros modos possíveis de constituir um percurso de investigação. Então, já naquele momento, a gente decidiu fazer uma convocatória pública. Então, a ideia era essa, de constituir, então, um coletivo. Então, essa ideia de como pensar, né, a constituição de coletividades a partir de uma convocatória aberta para reunir pessoas que não se conhecem. Então, isso vocês vão perceber que é um elemento que vai estar presente nessa outra experiência aí do Laboratório da Zona de Contágio. Era, digamos, um primeiro momento a partir do qual a gente constitui uma situação. E a gente já constitui uma situação que é cheia de imprevistos e inesperados, a partir dos quais a gente vai ter que criar uma forma de resposta, né? Então, só para citar um exemplo, a gente havia desenhado um percurso de investigação naquele momento para trabalhar com... A gente tinha pensado em 20 pessoas, né? Só que a partir da convocatória, a gente, né, recebeu a inscrição e um desejo de participação de mais de 80 pessoas. Então, e aí como redesenhar o laboratório a partir dessa demanda, né? Então, a gente acabou que iniciamos o percurso convidando, eu acho que quase 70 pessoas, né, Alana? 60, 70 pessoas no momento inicial. O que significou a gente redesenhar absolutamente todo, né, aquilo que havia sido pensado, né, para os primeiros encontros. E naquele momento, então, o que foi, né, e acho que isso vai ser um elemento que aparece também na zona de contágio, a gente começa a constituir, né, assim, para além daquelas que eram as questões, digamos, da investigação primeira, também vai constituindo como um problema de investigação a forma de constituição desse coletivo, né, desse coletivo aberto de pesquisa, que vai, né, pensar coletivamente as questões. O que significa, inclusive, reconhecer que talvez os problemas, as questões iniciais que nós estávamos querendo pesquisar tivessem que ser abandonadas, né? Então, como então pensar um percurso que
de fato, reconheça e produza uma implicação coletiva em torno de problemas que impliquem a todas e todos que estavam ali interessados, né? Então, aí a gente começa a tangenciar um pouco esses elementos que vão constituindo, talvez, um fundo, a gente poderia dizer um fundo ontológico, né, de uma política do comum. Mas, então, começar a pensar quais são esses elementos que constituem um tipo de afetação compartilhada que fazem com que determinadas coisas se constituam como problemas que impliquem essas pessoas, de forma que elas se sintam também motivadas a constituir um coletivo, uma comunidade transitória que esteja aí orientada, né, de uma forma para pensar junto esses problemas. Então, menos responder ou buscar, né, formas de solucionismo tecnológico para esses problemas, mas realmente sustentar, né, isso um pouco que tem se falado, né, um pouco essa habitação com o problema, né, quer dizer, vamos permanecer com esse problema e a partir daí ver que outras questões podem ir aparecendo, né? Então, o percurso do laboratório Campos Elíseos, ele ele se desenvolveu ao longo de aproximadamente 4 meses. Ele também estava orientado por essa ideia de que o percurso de investigação também poderia constituir isso que a gente desenhou em torno da ideia dos protótipos. Então, o protótipo como um exercício que fosse simultaneamente de investigação e de ação política. Então, de trabalhar digamos, numa dupla linha, né, de confluência, onde o modo de investigar e de conhecer também fosse indissociável de uma certa forma de agir, né, e de se implicar com aquele problema. Então, nesse percurso de investigação que foi, então, sendo construído efetivamente com as pessoas que foram permanecendo, né, com a gente, e que culminou com a realização de 3, né, a gente poderia dizer 3 pequenos dispositivos de relação que a gente, de alguma forma, realizou numa praça ali na região do Campos Elíseos, né? Então, esse foi um primeiro movimento ali e que, de alguma maneira, iria se desenvolver, continuar desenvolvendo ao longo de 2020. E a gente já estava desenhando aí, né, uns próximos passos do que a gente gostaria de fazer como desdobramento também da continuidade dessa investigação. Então, estávamos com um percurso de um ciclo de seminários, estávamos desenhando quais poderiam ser as próximas ações a serem praticadas ali naquela região, quando fomos atravessados pelo início da pandemia. A gente estava nesse momento de iniciar o outro ciclo do Laboratório Campos Elíseos, e aí começou a pandemia. Quer dizer, começou, na verdade, veio, né, digamos, aquela suspensão de meados de março, né, por volta do 13, 14 ali. E a gente ali já rapidamente falamos, esse negócio pode ser que dure 1 mês, 2 meses, e a gente não vai poder iniciar as nossas atividades, então, e fomos de fato atravessados, quer dizer, repentinamente e por novas questões e urgências que passaram a bater, né, na nossa porta de uma forma muito existencial também, né? E aí, então, a gente resolveu também fazer uma inflexão, né? E aí uma inflexão causada por essa intrusão viral, né? E aí acho que ao longo da conversa talvez a gente possa falar bastante sobre isso. Foi, né, ao longo desse período de 2020, adquirindo maior consistência, a ponto de hoje, né, poder dizer que, assim, que o percurso meu de investigação, de trabalho que eu venho realizando, está passando por uma inflexão, por uma transformação provocada pelos novos problemas, questões e reflexões que emergiram no âmbito dessa experiência de 2020. De forma que, por isso que, assim, né, muito desejoso de compartilhar também com vocês essas questões e para também, né, a gente
não sei, né? Estou meio tentando reformular agora um novo percurso de pesquisa, assim, um novo projeto de pesquisa, sabe? A coisa toda tá... Tem novas coisas que, de fato, adquiriram maior centralidade e problemas que se tornam agora impossíveis de serem abandonados, né? Acho que não dá mais para deixar de falar e de se envolver com determinadas coisas, né? Então, vou, né, Alana, passar a bola para você seguir falando um pouco sobre a zona de contágio, porque foi nesse momento que a gente... Bom, né, só um parênteses, né? A gente vinha trabalhando antes com uma rede, que era uma rede também meio que distribuída, foi a rede Urucum, que também emerge como uma espécie de coletividade de pesquisadoras e pesquisadores ativistas. Então, esse era um pouco um perfil que nos conectava, que passou, digamos, a se organizar e a realizar ações conjuntas a partir um pouco antes do impeachment da Dilma. Então, tinha um pouco esse contexto dessa emergência, digamos, dos movimentos, né, de oposição para a realização, né, do golpe, e é um pouco nesse âmbito aí que a gente começa a se articular e a produzir coisas, produzir encontros, produzir seminários. A gente manteve, né, um site que virou uma espécie de um repositório das produções, né, desse coletivo Urucum, que segue, enfim, né, menos ativo, está no estado um pouco de latência, né, mas que pode ser ativado, né, a depender um pouco dos ânimos que habitam ali, né, das pessoas que estão ainda conectadas naquela rede, né. Então, acho que foi um pouco aí, né, do Urucum. A gente começa a trabalhar mais diretamente junto no Pimenta Lab, aí com esses projetos da Lavitz, Laboratório Campos Elíseos, o Zona de Contágio. Mas, enfim, eu vou seguir no embalo aqui, mas eu vou passar logo para a Alana, que senão... Né, era só para eu aquecer, assim, para situar um pouco a coisa aqui, para falar, né? E aí a gente vai falando da zona de contágio, porque eu acho que ele que é talvez o objeto, assim, né, mais conecta a gente aqui com essas conversas, né? E a outra coisa, só para, talvez eu coloque aqui no chat, enquanto a Lana também vai já apresentando, eu vou colocando alguns links, porque todo esse percurso a gente foi sempre cuidando muito no processo de documentação, né? Então, a gente tem, para cada projeto desse, tem um site próprio, tem uma página wiki, a gente utiliza a plataforma da Wikiversity como uma espécie de um repositório público também para esses materiais, e é onde a gente vai registrando essas trajetórias aí, né? Mas é isso, já, né, Alana? E aí a gente vai seguindo, passando a bola. Oi, gente, vocês me ouvem bem? Bom, vou falar também bem rapidinho, né, para a gente conversar de um jeito mais aberto. Queria começar agradecendo também o convite, muito legal estar aqui nesse espaço com vocês. Eu acho que eu vou tentar um pouco puxar alguns fios aí dessa trama, que talvez, né, que eu imagino que são fios que possam um pouco enredar as nossas práticas heterogêneas, enfim. Eu acho que, como o Henrique estava dizendo, né, a gente tem essa questão que é uma questão muito, muito inicial, mas ao mesmo tempo muito fundamental, que é esse problema sobre como investigar junto, né? Ou seja, como praticar um percurso de investigação coletivo, né? Mas que seja um percurso que seja ético, estético e político, né? No sentido de que durante essas nossas etapas do laboratório, a gente foi percebendo que, por exemplo, né, o que compõe uma coletividade, né, o que torna possível o pensar junto, né, a partir das diferenças, justamente é uma certa inteligência coletiva que consiga atuar e produzir um plano, vamos dizer assim, sensível, né? E um pouco a partir desse regime de sensibilidade, vamos dizer assim, que a gente começa a pensar e a repensar a prática científica,
né? Então, essa ideia de nos pensar como cientistas, né? Obviamente que, para mim, que sou antropóloga, né? Para os sociólogos até menos, né? Mas para a antropologia essa sempre foi um lugar difícil, né? Mas acontece que de uns anos para cá, né? Mas especialmente também da emergência pandêmica, retorna um pouco na arena pública, né? Enfim, nas nossas práticas, uma certa ideia cientificista, né? De que existe uma prática científica, né, que é produtora de uma certa objetividade, de um certo domínio de verdade, que é a partir dessa prática de ciência, com C maiúsculo, né, que as controvérsias dos nossos tempos vão ser resolvidas, né? Então, com a pandemia também emerge toda essa gramática, né, que opõe a verdade científica de um lado e os negacionismos, né, os obscurantismos do outro lado. Obviamente que esse é um terreno super difícil, né? A gente está vivendo um momento onde a gente hoje já passou dos 500 mil mortes pelo Covid-19, então essa é uma questão bastante sensível, complicada, mas a gente pensou muito no laboratório da zona de contágio, né, em como retomar, então, afirmando, né, esse domínio da prática científica, né, como a gente retoma essa ciência com um C minúsculo, e uma ciência que possa ser capaz de convocar outras práticas de conhecimento, né, que também são práticas de conhecimento, que estão nesse domínio do estético e do sensível, né? A gente gosta bastante, tem uma frasezinha do Comitê Invisível, vocês devem conhecer, né, esse coletivo que, enfim, que também atua com bastante performatividade, vamos dizer assim, né, nos seus textos e práticas. E eles têm uma frase que para a gente foi bastante importante na zona de contágio, que é justamente sobre o que forma, o que compõe uma evidência, né, uma evidência que se constitua nesse domínio da verdade científica, né? Ou seja, o que é evidência, né? Como é que a gente expressa a evidência de uma catástrofe, né? A evidência de uma pandemia, a evidência de um contágio, né? A evidência da catástrofe que a gente vive, né? Então, eles vão dizer que a evidência não é uma questão de lógica, de raciocínio, é do domínio do sensível, do domínio dos mundos. Ou seja, né, para a gente era muito importante pensar na zona de contágio, o que significa essa produção de evidência que seja capaz de criar um domínio de afecção, né, no sentido de produzir planos sensíveis, compartilhados, nos quais algumas verdades possam ser sustentadas coletivamente, né? Ou seja, não existe verdade, não existe o domínio da verdade que pré-exista a esse terreno de sensibilidade comum. Ao contrário, né? A ciência ela produz mundos, né? Ao se produzir e ao produzir suas evidências, ela também produz mundos e são mundos sensíveis. E a zona de contágio teve muito essa característica, talvez mais do que a do laboratório do Campos Elíseos, porque foi um laboratório em que a gente tinha muitos artistas de muitas práticas diferentes, né? Da dança, da música, práticas de corpo diversas. E para a gente tinha esse desafio desde o início, que era um pouco como a gente retoma, além do domínio sensível que produz evidências científicas, né? Mas como a gente retoma esse duplo fricção e ficção, talvez, né? Fricção no sentido de produzir interrupções estéticas necessárias nessa mediação de tela que a gente começou a se falar, né? Ou seja, como a partir dessa mediação, desses quadradinhos, né? Desse protocolo já de todo mundo ficar com os microfones desligados, né? Com as câmeras desligadas, onde a interrupção e o imponderado, o imprevisto, eles praticamente desaparecem. Ou seja, como fazer disso, como criar fricções, né? Como a gente cria incômodos nesses protocolos. E no laboratório a gente experimentou muito sobre a criação desses incômodos, né? Ou seja, falar todo mundo junto,
ou sustentar muito tempo de silêncio, olhando para essas telinhas, né, para o rosto de cada um, ou introduzindo objetos desse espaço doméstico que a gente está, né? Ou seja, como é que a gente faz com que essa domesticidade também invada essa produção de conhecimento, né? Ela não seja oculta, ela não seja escondida, né? Ou seja, ruídos de criança, de outras pessoas, de panela, de cozinha, né? Enfim, como é que a gente faz com que todos esses ruídos e fricções invadam também essa produção de conhecimento e muitas vezes impossibilite essa produção de conhecimento, né? Então, a gente pensou muito sobre essas possibilidades e impossibilidades. E essa segunda coisa que é a ficção, né? Ou seja, essa ideia de que também a prática de produção de conhecimento, a prática de produção de uma ciência, ela convoca práticas fabulativas, né? Práticas de ficção, para contar as suas histórias, né? E, obviamente, ficção a gente não entende como algo que seja falso, né? Mas ficção como essa experimentação de histórias que façam sentido para as pessoas que contam e que vivem essas histórias, né? Ou seja, como a gente conta de uma forma melhor as coisas sobre esse mundo que a gente vive, né? E como é que a gente faz dessa ciência das catástrofes, como é que a gente escapa do catastrofismo da ciência das catástrofes, ou seja, essa ideia de que não tem mais jeito, o mundo está acabando, para tentar abrir um possível, né, um possível compartilhado de sustentação de outros mundos. A Isabelle Stengers, que é uma filósofa que a gente gosta muito, e foi bem importante no laboratório da zona de contágio, ela fala muito sobre esse deslocamento, né, de como a gente sai desse lugar de dizer que um outro mundo é possível para praticar e experimentar infraestruturas poéticas, práticas, tecnológicas desses outros mundos possíveis, né, e como a gente convoca esses outros mundos possíveis para pensar junto com a gente também outras ciências. Bom, poderia falar mais coisa, mas talvez seja mais legal a gente abrir um pouco, né, para conversar. Eu acho que tem um aspecto também que para a gente foi muito importante na zona de contágio e que é um pouco criar um espaço contradisciplinar também de produção de conhecimento, né? Ou seja, esse espaço muito heterogêneo onde seja possível conversar práticas do corpo, enfim, danças, música, teatro, com biólogas, filósofas, antropólogas, enfim, que conversa é essa que pode ser possível, né? Como é que a gente também torna incômodo as nossas fronteiras disciplinares para se arriscar um pouco mais para além dessas bordas. Muito legal, né? Ouvir vocês comentando além do que a gente já tinha lido nos artigos também, né? E eu estava conversando com a Ana ontem um pouco sobre isso, do quanto é interessante também ver os resultados, né? Das ações e dessas trocas. Então é legal também ver ali no chat onde vocês conseguiram ter também esses registros, porque o mais importante talvez nesses processos grupais seja exatamente o processo, né? Não é um resultado exatamente que se busca, mas esse processo todo. E agora, te ouvindo falar no finalzinho, assim, né, e linkou até com uma das perguntas que vocês fazem, que é de como a gente pode inventar tecnicidades que intensifiquem a experiência, ao invés de neutralizá-las, né? E daí agora a gente está nesse impasse também com o virtual, acho que isso abre bastante para a pesquisa da Ana como artista, então acho que é legal também ela comentar agora um pouco, porque ela também tem um trabalho bem forte com o corpo, né? E aí eu pensei nesse controle do sensível, que ele não é uma novidade também do virtual, né? Ele já está sempre no nosso mundo físico também, como um controle de sexualidade, de desejo, de apagamentos, enfim, né? De comportamento. E no trabalho da Ana está muito ligado com a expressividade do corpo mesmo, né? Da performance e outras questões. Ritmos, né, movimentos. Então, talvez pedir para ela também dar uma fala sobre isso e também me lembrou uma das coisas que vocês comentaram no artigo,
E eu acho que o meu trabalho é mais com fotografia, mas também tem esse caráter experimental, né? Como eu falei no início, que eu acho que é o que liga todos nós, assim, aqui, que é essa ideia da experiência como um trajeto, né? Que tem a coisa do experimentar, o perpassar, né? Um trajeto que envolve certo risco, né? Então, como tu comentaste que essas plataformas digitais, como elas são muito engessadas nas gavetinhas, acaba que nos protegem, né? E não nos envolvem nesse como é que é aquilo que acontece em cima da hora, que não é planejado, né? Tem uma palavra para isso. O improviso? Oi? O improviso? Improviso, risco, isso, ruído. Uhum. Eu fiquei bastante curiosa, na verdade, para saber como esses encontros eram. Eu vi que era de março, foi de março a dezembro. Eles eram semanais ou Eram quinzenais. quinzenais? Já dá para constituir bem um corpo assim de grupo, né, ao longo de março a dezembro. Eu acho interessante pensar isso. E eu venho pensando bastante essa ideia de corpo, tanto no meu trabalho, mas agora, assim, me deparando com essas ideias de ecossistema até que vocês trazem, essa interdependência, né? Como, na verdade, quando a gente fala em corpo e se remete diretamente a corpo humano, a gente se perde um pouco, porque, na verdade, são corpos, né? Tudo são corpos e estamos relacionados com eles, assim. Então, me veio muito essa imagem do ecossistema casa, né? Que eu acho que tem ali alguns textos que falam disso, dessa domesticidade, de como a casa-corpo vai virando uma extensão. E, enfim, talvez comentar sobre isso seria interessante. Essa coisa do doméstico e da casa, enfim, foi um dos, talvez, né, os terrenos super irrigados, assim, que apareceu na zona de contágio, né, que é pensar como esse espaço heteropolítico, né, assim, da produção da domesticidade e também da produção de certos corpos domésticos, né, na domesticidade, como isso foi se tornando também esse lugar da produção, da reprodução, da experimentação, do refúgio, né, em vários casos críticos também do medo, da violência, né? Então, todas essas linhas se juntam um pouco, né, dentro desse espaço doméstico. E a gente pensava muito sobre os limites, né? E também as possibilidades desse espaço ser um espaço também de produção de conhecimento e de outras práticas de corpo e de corpos, né? Então, por exemplo, a gente pensou muito sobre essa postura, né? Assim, essa postura da cadeira, né? De ficar sentado diante de uma tela, em vários momentos experimentando também o que seria extrapolar esses quadradinhos e esse corpo sentado, né? Então, por exemplo, em algumas semanas a gente trabalhou muito essa postura de cócoras, né? Ou seja, essa ideia de voltar um pouco para o chão, sem a cadeira, né? Tentar entender essa sustentação do corpo doméstico nessa posição acocorada, né? Porque, enfim, que também é um tipo de prática, de postura, né? E de posição de corpo que estava muito ligado também a esses outros corpos com quem a gente conversava na zona de contágio, que a gente dizia que eram os corpos que não foram convidados para a ciência moderna, vamos dizer assim, né? Ou seja, indígenas, quilombolas, sertanejos, né? Que são corpos acocorados, né? São corpos que pensam com os pés, com a planta dos pés e muito próximos ao chão, né? Muito próximos à terra. Enfim, esse foi um pouco também uma investigação nossa, né, de pensar essa interface pensamento-corpo, né, que a gente fala muito, assim, está muito presente nas ciências feministas, né, nos feminismos, e a gente tentou experimentar algumas práticas
que tinham bastante a ver com isso no laboratório. Nossa, que interessante falar. Ah, desculpa, mas que interessante tu falar no cócoras, porque eu tô exatamente de cócoras agora e eu tenho pensado muito nisso, como essa posição me ativa muito mais do que estar sentada numa cadeira, assim, mas muito Eu também interessante. estou aqui de cócoras, aqui na frente do sofá, e eu tava, nossa, assim, essa semana eu fiquei tanto na frente do computador, ficava doer a minha lombar aqui, assim, né? Então, é interessante essas mexidas aí, essas movimentações. E o trabalho da Ana inspira bastante nisso, né? Até teve uma das discussões durante o grupo, né, da nossa disciplina, que era isso, tipo, como lidar, né, com esses limites do virtual e até que ponto a gente consegue também ter uma abordagem mais fenomenológica, mais vívida, né, a partir dessas plataformas mesmo, nos mediando. Sim. Eu queria comentar um pouco sobre o percurso, né, digamos, que quando a Ana comentou, né, poxa, de março a dezembro, mas assim, a gente começou pensando num ciclo que queria durar 8 encontros, no máximo 2 meses, assim, menos até. A gente meio falou, olha, e aí, da mesma maneira como no outro laboratório, a gente se viu surpreendido, né, pelo que estava sendo constituído, e aí, então, né, a gente passa a lidar com novas questões, que é, bom, e aí, o que a gente faz com essa energia que, de alguma maneira, está emergindo, e as pessoas estão ali, né, interessadas, e era difícil a gente encerrar os encontros. Então, isso era muito legal, né? Então, um pouco para dizer que também, assim, a duração desse percurso foi sendo produzida, ela não estava em absoluto definida, e aí, né, nesse ritmo que foi se constituindo, que foi também aparecendo um outro percurso de investigação, né? Então, acho que a gente começa também, então, a se deparar com quais poderiam ser outras questões, quais eram os temas que vão aparecendo com maior densidade, e como sustentar essa conversação, né? Então, aí, né, questões como, poxa, né, a gente está nesse espaço virtual, pessoas que algumas se conheciam, outras não se conheciam. Como que a gente vai criando um espaço de uma conversação que seja capaz de sustentar nesse espaço de tempo e também para fora, né, daquilo que eram os encontros presenciais? Como também criar percursos de investigação e de produção em múltiplas linguagens, porque tinham pessoas que queriam trabalhar com, né, diferentes linguagens, texto, foto, vídeo, performance, e de como ir colocando essas coisas em diálogo, né? Então, tudo isso ia um pouco respondendo a também aquilo que ia se constituindo como conflitos em torno, né, dos sentidos da experiência, né, do isolamento e do confinamento naquele momento. Porque, né, tudo isso que a gente começa a viver nesse mundo digital, como a Rochelle falou, questões ali que não eram, né, só desse momento, né, do espaço virtual, assim, elas já estavam colocadas antes da pandemia. E a gente parte muito desse diagnóstico, quer dizer, muitas das coisas que a gente estava vivendo como desafios políticos, também do ponto de vista da organização, do cotidiano, já estavam presentes antes da pandemia. Com a pandemia, muitas coisas se intensificam e se agudizam e que tornam mais, então, visível a configuração e a atualização dos regimes e das formas, né, de exercício do poder, das formas, então, de divisão do trabalho, de organização da vida doméstica, de organização da vida na universidade, do trabalho, e por aí vai. Então, assim, a pandemia, acho que ela ajudou a tornar mais visível algumas configurações já em curso. E é a partir do momento, então, que nós somos forçados a ficar nessa condição, e a gente começa também a se perguntar sobre que pessoas, que condições são essas, né? Porque elas são absolutamente heterogêneas, e as condições de possibilidade de realização naquele momento das medidas de isolamento também são absolutamente distribuídas, né, de formas desiguais, racializadas, né, generificadas, elas vão, então, se tornando esses objetos de reflexão, e que, de alguma maneira, elas invadem outros espaços, né? Então, para dar um exemplo, né, quer dizer, na universidade a gente passa
a se questionar, né, a dizer o seguinte, olha, agora a gente vai para o trabalho remoto, mas isso aqui não é uma aula, tá bom? Isso aqui não é uma aula, a gente vai fazer uma outra coisa aqui. Quer dizer, da perspectiva do laboratório Zona de Contágio, a gente recusa, né? A gente estava recusando essa posição, meio dizendo, olha, o que pode ser uma aula? Ou o que pode ser uma experiência universitária nessas condições, né? Então, um pouco reconhecendo que havia aí uma situação de uma experiência possível, que estava em tensão com uma experiência, com processos de normalização e de controle dos sentidos dessa experiência. A gente estava o tempo inteiro se confrontando com essas forças de normalização do acontecimento pandêmico, tentando inscrevê-lo, né, numa espécie de um acontecimento inesperado, quando a discussão toda nossa era, bom, né, isso não tem nada de inesperado. Quer dizer, isso aqui faz parte um pouco, né, de um resultado esperado e calculado dentro do desenho, né, da forma de funcionamento desse mundo, né? Então, como pensar com a pandemia, como pensar com essas dinâmicas das quais todos nós estamos absolutamente envolvidos e que se agudizam durante o período pandêmico, revelando impossibilidades, né? Então, né, essa coisa de fique em casa. O que é esse regime da domesticidade, né? Qual é o tipo de trabalho, qual é o tipo de relações que acontecem aí, qual é o modelo de família que está colocado, quais são as formas de sustentação possível desse desenho de vida. Enfim, todas essas coisas, acho que elas se tornam muito evidentes da maneira como elas também participam da produção do acontecimento pandêmico, né? A forma como a gente se alimenta, a forma como a gente se desloca na cidade, a forma como a gente trabalha, aquilo que a gente produz, a forma como a gente produz ciência na universidade. Então, né, esses elementos vão criando o que a gente meio pensou como duas linhas de investigação em torno de uma ideia de uma ciência dos dispositivos, então, orientada para tentar cartografar e investigar essa linha do provável, essa linha das dinâmicas de controle, né, de normalização, e de patologização da vida também, aí em oposição a uma outra linha que seria uma ciência das retomadas, né? A ciência da produção do comum, a ciência da ativação de outros possíveis. E esse foi um pouco o movimento que foi também lançando perguntas para cada encontro, né? E a cada encontro um pouco o que estava pulsando ali virava, às vezes, uma proposição de uma pergunta que orientava a produção dos participantes durante esse período de 15 dias, e aí então a gente retornava para falar sobre essa coisa, né? De maneira que tem um momento que a gente, meio no meio desse percurso, que, né, a gente se pergunta, bom, e aí, a gente continua? Né? Era uma pergunta para todas, né? Assim, por onde a gente vai? Quer dizer, e como seguimos? É interessante que no artigo fica que vocês que a gente leu, né, sobre essas questões, tem muito esse momento em que se chega quase num impasse, assim, que existe, claro, esse questionamento enorme, né, do que seria esse solucionismo tecnológico, e aí chega nesse impasse onde vocês comentam, né, que esperar pela vacina, né, também no fundo é compactuar com esse cientificismo positivista, né, de Big Pharma, enfim, e como a gente chega, como a gente chegou nisso, né, num certo beco quase sem saída ali, e como isso, na verdade, estava sendo desenhado, como, né, tu comentou, as pessoas veem, que a pandemia é uma surpresa, era uma das coisas mais esperadas, talvez, né, e a tendência a mais pandemias. Então, como um pouco o que a Lona falou antes, né, como também pensar essa ideia da catástrofe sem cair numa catastrofização, né, e que não consiga avançar. Então, isso é uma certa angústia, assim, que eu acho que a leitura, né, e a nossa conversa também vai gerando, onde a gente está num momento que parece... Ele também é propositivo, mas, ao mesmo tempo, a gente vê um momento de descrença nos discursos, nas grandes utopias, né? E daí, como
até um discurso negacionista, por exemplo, aproveita, né, dessa fragilidade da utopia da ciência, por exemplo, e vai e coloca fake news, né, novas verdades. Então, eu não sei se eu deixei meio claro sobre o que eu estou falando, mas como isso tudo desperta esses pensamentos em mim, assim, como a gente consegue não parar, né, naquele impasse. Porque como se esse momento, na verdade, fosse um grande momento privilegiado para uma política do medo, né? Uma política do controle enfim, de várias formas de afirmação de privilégio, várias formas de afirmação de preconceito, né? A gente está vendo um abismo que está se abrindo, né? Cada vez mais entre classes sociais. E aí, então, aqueles que podem se preservar, essa ideia de um confinamento voluntário, né? Eu até comentei no último encontro, assim, confinamento politicamente voluntário, mas também afirmação de um privilégio. Então, a gente está vivendo esse impasse, né? E como é que é? E como é que a gente se mantém na luta a partir de que, enfim, o confinamento, digo, como o privilégio de se colocar no lugar daquele que também pensa a saúde coletiva, né? De que a saúde coletiva não é algo que acontece lá na institucionalidade, né, da saúde pública, não é isso, né? É uma trama, é uma passagem, né, entre uma saúde comum e uma saúde pública e uma responsabilização também, né? E acho que sim, há um privilégio muito grande, né, de quem está interessado a produzir medo, né, a produzir espaços de invisibilização, também, claro, a produzir invisibilização, exploração, né, de certos corpos, de certas classes sociais e afirmação, privilégio, né, liberdade, entre aspas, de circulação para outros, né, então é um grande jogo mesmo, assim, muito complicado. Mas eu queria voltar para uma coisa anterior, que acho que está rolando, que eu adoro escutar, assim, adoro escutar o Henrique e a Alana contando sobre o processo, e até juntando, né, vocês lembraram, né, a Rogélia lembrou no começo, que um pouco da ideia desses encontros surgiu das disciplinas que eu estava oferecendo, né, no PPG, sobre o processo grupal. Então, a gente fez uma disciplina no começo do ano passado, que foi bem no começo da pandemia, assim, e foi um ato de coragem e de risco, assim, né, tipo, oferecer a disciplina e colocar a disciplina. Eu já tinha a ideia de fazer uma disciplina sobre o processo grupal e pensar grupo não na identidade do grupo, mas processo grupal como um espaço em que a gente olha, né, para essas práticas de contágio, né, de estar juntos, trabalhar juntos, como é que é isso, né, formas de coletividade, formas de vida comum. Já tinha essa disciplina desenhada e aí, vem a pandemia. Aí começou a gente teve reuniões no PPG, né, a Marivone, que está aqui com a gente, a professora do PPG, e foi minha professora, foi minha orientadora de graduação também. Então, a gente começa aquele momento do vamos para online ou não vamos, quem vai oferecer disciplina não vai, como é que é isso, né? Que tipo de espaço a gente vai criar? E aí, alguns professores decidiram não, e eu fiquei muito naquele impasse, e foi tipo, não, vamos lá, vamos entrar nesse experimento aí, que é um experimento de risco, muito pensando que a gente precisava criar espaços comuns, né? Que a gente precisava criar espaços comuns para trocar sobre essa experiência, né? Para poder narrar uns para os outros como é que a gente estava vivendo isso, né? E o Laboratório Zona de Contágio foi um espaço em que eu, de uma certa maneira, me ancorei também, tipo, olha, que bom que eles estão criando esse espaço, né, lá a partir do Sudeste, mas também aberto para quem quisesse participar, também como um espaço de respiro nesse sentido, para a gente trocar sobre essa experiência, para a gente poder sentar para trás ou deitar e poder analisar todas as forças em jogo aí, né? E aí, então, a gente, enfim, o ano passado teve uma formação, né, da turma, e a Annalise estava o ano passado, a Thaís estava, que está aqui também, o Lucas estava também, eu não sei se tem mais alguém que estava, e aí, esse ano, de novo, eu ofereci essa disciplina, mas já com um programa um pouco diferente, a gente fez outras experiências. E aí, então, o desejo um pouco desse seminário era, de uma certa maneira, criar mais um espaço em que a gente pudesse conversar sobre grupalidades, né? E também sobre algo que não surgiu ainda, mas acho que está aí como plano de fundo, né? Que é um olhar para essa noção de indivíduo, né? Que noção de indivíduo é essa que ainda, né, reina de uma certa maneira esse indivíduo moderno, né? Esse indivíduo que é cada vez mais encorajado
pela meritocracia também, né? E pelos fascismos, né? Uma certa onipotência do indivíduo como uma forma de existência, que é exatamente o que um olhar, né, de uma ciência não catastrófica vai precisar intervir, vai dizer, vamos olhar de novo para essa concepção de indivíduo, né? Por que é tão difícil pensar em grupo, né? Por que é tão difícil existir em comunidade, né? Porque é como se a gente tivesse um modelo de individualidade que ainda é de uma certa maneira aquilo que é, digamos, o espelho do nosso desejo, né? Como modo de existência. Então, esse seminário tem muito esse desejo, a gente poder criar espaço para falar sobre isso também, né? E é uma coisa que eu, pessoalmente, tenho tentado pesquisar mais e escrever mais sobre, e quase não tenho conseguido. E é algo que, sim, sem dúvida, os feminismos vão questionar e tudo mais, né? A Lana comentou. E, enfim, outras epistemologias que a gente também tem que poder dizer que não são outras, mas que são epistemologias situadas, né? Enfim, eu queria só, de repente, a partir dessa gigantesca introdução e comentário para falar um pouco da nossa história, do nosso lado de cá também, sobre essas trocas sobre o processo grupal. A gente lê algumas coisas da psico, algumas coisas da sociologia. Eu acho que é super interessante escutar vocês falarem, e talvez eu possa fazer para vocês uma pergunta que fizeram para um outro grupo de pesquisa que eu faço parte, que é o Epistemologias Afetivas Feministas, que uma vez chegou uma pessoa e conversou assim, enfim, eram só mulheres, aí ela falou assim, mas eu não estou entendendo se vocês são ou se vocês não são da universidade. Daí eu falei assim, que interessante essa pergunta. Eu falei, acho ótimo a gente poder falar sobre isso. Como é que é isso? Porque, claro, o espaço, a casa, né, estou falando de casa, mas o que nos reúne aqui, o nosso plano de fundo é institucional, ou seja, como espaço a ser defendido também no momento em que se tenta jogar fora a universidade pública, né? Então, foi super interessante essa pergunta, e eu escutando aqui, Henrique e Alana, fiquei me fazendo essa pergunta, assim, para não esquecer, né? Para que a gente possa falar um pouco disso também, sobre essas metodologias de construção de grupo a partir dos espaços institucionais, que eu acho que é uma coisa super importante que Tramadora tem, que Tramadora constrói, né? Que acho que é parte de uma certa pedagogia institucional, dá para dizer assim, né? Que tem uma pedagogia ativista, tracinho institucional, tracinho pesquisa militante, né? São estratégias que eu acho que tramam, que trazem, né, saberes e práticas que vêm de outros espaços, que não estritamente espaços institucionais, da pesquisa e da produção do conhecimento. Eu acho que na fala do Henrique e da Alana a gente vê que tem que vocês trazem bastante isso, né? A necessidade de poder ressituar a partir de que lugar se produz conhecimento, a partir de que, né, como é que eu me localizo, né? E aí eu pelas minhas leituras e as minhas próprias práticas, eu vejo que há muito aí de uma pesquisa militante, né? E aí talvez vocês podiam contar para a gente um pouquinho mais como é que é inventar esse tipo de espaço a partir da universidade, que eu acho que é uma coisa legal da gente entender e experimentar também, né? Para nós aqui, daí falando nós no nosso PPG aqui, e para as pessoas que estão em outros lugares também, né? Porque também são desafios, né? Acho que vocês geram espaços que eventualmente não têm nome, né? Dentro dos modos de existência da academia, digamos assim, né? Tipo, isso aí precisa ser um projeto de extensão, ou não, eu tenho presença, não tem, é uma disciplina, não é. Então, isso é super interessante da gente entender também como é que é, né? E também entender que há uma aposta e que há um investimento, né, do desejo e do afeto nessas relações, né? Então, nesse sentido, acho que é bem interessante, também como crítica institucional, também como um evento um dispositivo de intervenção, dá para dizer assim, né, no próprio espaço da universidade. E tem um comentário da Tuane, não sei se ela quer falar depois. Ou alguém quer ler o comentário da Tuane, não sei. Eu posso ler, mas seria legal que a Tuane também comente, ela está aí, a Tuane também tem um trabalho, ela acabou de defender, né, a dissertação, e também era uma pesquisa que aborda o conhecimento de uma forma não antropocêntrica, então muito interessante, tem uma relação forte com a fala. A Tuane comentou que é interessante pensar nas proposições da Dana Haraway, quando ela diz que devemos considerar o antropoceno,
que é, né, responsável por essas narrativas dominantes, globalizantes, mas não deixar que ele seja maior do que ele realmente é. E a Haraway, então, propõe um termo que é o chuluceno, não sei se é assim que fala, como uma brincadeira, mas não apenas uma brincadeira, né, na proposta de pensar a importância de contar outras histórias. O ato de narrar como forma de pensar a diversidade, como forma de seguir acreditando em futuros possíveis. Legal, Tuane, assim, só para comentar um pouco, né, esse comentário da Tuane, assim, a Haraway também, ela passou, né, pela zona de contágio várias vezes. Eu acho que também essa proposição tem bastante a ver com o que a dona Haraway tem pensado, né, desde o Manifesto Ciborgue, mas um pouco também nessa transição, né, que é uma transição que a Haraway fez, né, nesses últimos anos, que é essa transição do ciborgue talvez para o cthulhuceno, né, ou seja, que é um pouco pensar também como as nossas práticas de conhecimento, enfim, artísticas e tudo mais, como a gente pode deslocar esse sujeito, um indivíduo, né, que também é o excepcionalismo humano do antropoceno, para pensar o nosso pensamento também, né, a partir dessas relações multiespécies, outras que humanas, né, nessas práticas de conhecimento, a partir dessas alianças multiespécies e outras que humanas, né? Esse debate foi um debate bem importante na zona de contágio, né? Porque talvez um dos eixos importantes, né, para pensar a pandemia, né, e com a pandemia também, é um pouco essa ideia de que a pandemia ela é a expressão, ela é produto muito imediato da simplificação ecológica, né, do excepcionalismo humano, ou seja, de uma certa forma dessa relação humano-natureza, vamos dizer assim, né, que já é uma dualidade também bem moderna e complicada. Então, eu acho que a dona Haraway propõe um pouco essa ideia do cthulhuceno para ativar essa ideia de um pensamento tentacular, né, ou seja, como a gente pensa também de um modo mais tateante, né, de um modo mais tátil, intuitivo e experimental. Enfim, e para além do indivíduo também. Não sei se o Henrique quer comentar um pouco essa coisa da universidade, né, que eu acho que também é uma questão bem importante para a gente. Sim, mas eu vou pegar seguindo esse seu fio aí, Alana, porque acho que tem um ponto que ele aparece bastante, acho que na zona de contágio, mas que talvez já seja também uma forma da gente investigar, e acho que tem a ver talvez com essa ontoepistemologia, quer dizer, que a gente também fazer um movimento de deslocamento desse indivíduo cognoscente, então que está muito amparado numa dicotomia moderna, né, sujeito-objeto, que está muito amparado numa política imunitária e que ressoa, né, com esse modo de produção, desse modo de vida desse indivíduo neoliberal. Então, né, porque isso está muito presente na universidade, quer dizer, a gente vai chegar lá, né? Mas na pandemia ficou muito evidente essa polarização em torno desse homem, né, que pega uma gripezinha, né, que é esse homem empreendedor, trabalhador, movido muito, né, por uma ideia de uma cidadania sacrificial. Então ele é mobilizado, né, a fazer um sacrifício em nome do progresso, em nome, né, da continuidade das atividades econômicas, em nome da sustentação, né, do modelo de família, etc. e tal, né? Então essa ideia desse homem né, que ele é, digamos, uma unidade autônoma. E aí, reagindo a isso, né, que a gente tem toda uma outra, enfim, um outro pensamento em torno de uma ideia, né, de uma politização da interdependência, de uma politização da vulnerabilidade, da incompletude, né? Então, é uma outra política que está em oposição a essa ideia, né, desse modelo imunitário de ser, que está em absoluto reforço, né, dessa dinâmica, né, desse modo de ser, né, essa forma de subjetivação concorrencial, não é? Meritocrática, etc. e tal. Quer dizer, e isso está absolutamente
super instalado dentro da universidade. Não só, digamos, nos percursos, né, de pesquisa, mas hoje os nossos estudantes, eles são, de alguma maneira, não só os professores, mas os estudantes, e na relação também dos professores com os estudantes, somos todos atravessados por esse modo, né, de empresariamento de si, desse modo também de organizar trajetórias que passam, né, a ter que ser rentáveis, a serem produtivas, a pontuarem, etc. e tal, né? Então, esse é, digamos, o mundo no qual a gente está se movendo. Quando a gente, né, no Pimenta Lab, né, e aí também nas nossas outras associações que a gente vai constituindo, e a gente tenta deslocar, né, esse indivíduo que se relaciona com problemas de pesquisa e tal, é porque é isso, a gente está interessado em criar um outro tipo de relação. E, na verdade, partir, né, ou dar consistência ontológica para essa dimensão do relacional. Então, de verdade, é meio isso. Quer dizer, como que a gente pode pensar o que seria uma política do transindividual, uma política do individual que responda, né, no sentido de dar mais consistência para essas outras formas de vida que partem, então, de uma outra forma de conhecer. Então, acho que isso é um pouco um esforço tentativo, né? Quer dizer, como fazer? Não sei, né? A gente vai um pouco tentando. E aí tem, acho que, uma aposta na constituição dessas coletividades não identitárias, né? Comunidades em devir, sempre, né, abertas aí ao movimento que está produzindo vínculo, que está produzindo alianças, né? Então, como que a gente vai constituindo essas alianças? Aí eu acho que tem, talvez, cara, eu acho que um certo modo de fazer, a gente estava até falando disso recentemente, porque a gente ofereceu agora uma disciplina na pós, e aí essa disciplina foi muito legal, ela deu muito, em certo sentido, ela funcionou, ela deu muito certo. Tinha um grupo legal de pessoas, pessoas vieram de vários lugares, coisa que talvez não teria acontecido se fosse uma disciplina presencial na pós, no campus físico, né? E, de alguma maneira, a gente conseguiu praticar ali algumas coisas que acho que a gente foi aprendendo na zona de contágio, né? Em termos de como constituir ali, né, um tipo de vínculo que fosse possível, enfim, por aí vai, né? Mas meio para dizer que eu acho que a gente vai um pouco se dando conta, né, que existe um saber fazer em torno de uma prática onde esse constituir coletivos ele é uma tecnologia, né, tecnologias de pertencimento. Quer dizer, como que a gente cria isso? E quais são as infraestruturas que a gente precisa também inventar e sustentar para que o encontro seja possível, para que o encontro seja possível e que o inesperado possa acontecer. Porque, né, nesses espaços, o mais difícil é justamente isso, quer dizer, como que a gente consegue criar abertura para o inesperado, para alguma coisa que escape, né, que transborde, que quebre essas caixinhas. E aí eu acho que na universidade, a minha experiência, sim, né, foi de pegar um momento de constituição de um novo campus em que, nos primeiros anos, havia uma plasticidade muito grande, mas que rapidamente, muito rapidamente, graças à constituição, né, dos programas de pós-graduação, houve também já um processo de um enrijecimento muito rápido, né? E todas as formas, né, de metrificação e organização e de disciplinarização, né, das atividades, elas aconteceram muito rapidamente. Eu acho que teve ali, né, um momento em que a opção de começar a constituir um percurso na extensão universitária foi um pouco uma estratégia importante, né? Então, como que eu crio um processo via extensão, onde era, digamos, um espaço mais aberto, e como que a partir da extensão eu vou criando alianças com percursos de pesquisa, e aí como que a pesquisa vai retroalimentando a extensão e como que depois algumas coisas ali passam a poder serem sistematizadas e serem também oferecidas em disciplinas eletivas na graduação e na pós-graduação. Mas é um movimento, sim, ele é um movimento difícil em alguns aspectos,
porque, de fato, né, a gente está lidando com uma instituição que está muito enrijecida, mas eu oscilo o tempo inteiro, em alguns momentos, achar que ela está muito enrijecida, mas, ao mesmo tempo, em alguns momentos, me surpreender, como foi na atividade ontem que a gente teve, desse congresso virtual que está acontecendo, que eu participei de 2 mesas, uma que eu senti que foi muito ruim e uma outra que eu senti que foi, nossa, que legal que foi, né? E falei, nossa, e isso está acontecendo dentro da universidade, né? E de como tem muita coisa legal acontecendo e que, por diferentes caminhos, ressoa com também as coisas que a gente está fazendo, né? E por onde vai essas conexões? E aí eu acho que tem uma coisa muito importante que está acontecendo, que tem a ver com uma transformação que ela é graças à nova geração de estudantes que estão entrando na universidade, de novos estudantes negros, dos novos coletivos feministas, LGBTQI, quer dizer, todas, né, essas novas coletividades que estão entrando com novos conhecimentos e demandas, né, também de fazeres políticos, que estão, de fato, abrindo, né, eu acho que caminhos muito potentes. Então, no momento que a gente consegue abrir, né, espaços para que essas coisas ressoem mais, né, e estabeleçam alianças interessantes, eu acho que, não sei, tem coisas que vão acontecendo aí com mais força, né? Mas, assim, é sempre uma dificuldade, né, de como algumas coisas que a gente está fazendo, como que a gente registra? A gente registra como extensão, a gente tenta documentar isso. Estou meio aprendendo a fazer isso. Quer dizer, o Pimenta Lab já está com 11 anos. 11 anos. E hoje eu acho que, assim, teve alguns momentos em que a gente comeu bola, no sentido de não se dar conta de algumas coisas podiam ser melhor documentadas, organizadas, porque elas têm uma força científica, têm uma força política e elas poderiam criar caminhos de produção de novas institucionalidades, né? Então, eu acho que hoje a gente está olhando um pouco para isso também, como criar novas institucionalidades e também entendendo alguns limites. E aí esses limites apontam para o quê? Para a necessidade da gente constituir outros foras. Então, por exemplo, a Tramadora, para a gente, assim, né, eu e a Alana, a gente meio começou a desenhar a Tramadora como essa plataforma que está na borda para fora da universidade. Porque tem coisas que a gente quer fazer com pessoas que não querem estar vinculadas a um grupo de pesquisa da universidade, mas elas querem se associar, querem fazer coisas juntas. Então, tem uma coisa aí que é uma espécie de uma estratégia, né, de habitar a encruzilhada e, de fato, usar 2 chapéus, que se olha para um lado, né, é a instituição, olha para o outro lado, é uma organização de fora da universidade e que vai, de alguma maneira, produzindo em comum, né? E essa produção, ela, de fato, ela pode se inscrever em diferentes caminhos, né? Tanto um caminho institucional quanto um caminho extra-institucional. Porque, de fato, tem coisas que não vai rolar, E tem coisas que eu quero fazer, quero enunciar e que eu não vou poder fazer, né, a partir do lugar em que eu estou na universidade. Então, eu acho que tem um pouco essa ideia de constituir digamos, mesmo um rizoma de diferentes coletividades que têm também diferentes possibilidades e que se associam e que criam caminhos também de realização complementares, né? Não sei se dei um pouco se eu comentei, Cris, assim, né? Sim, não, acho que é por aí mesmo, né? Eu acho que é muito todo esse meu comentário, pergunta para vocês é muito no sentido de aprender mesmo também, né? Aprender a nutrir esses espaços, eu acho, né? Que a Marivone está aqui bem quietinha, só nos escutando. A Marivone tem um projeto há muito tempo, que eu acho que é desse tipo, assim, do projeto guerreiro na universidade, sabe? Enfim, eu acho que eu pergunto isso para vocês também, para a gente ver o que é possível criar, né? Eu acho que muitas pessoas que estão escutando vocês hoje aqui talvez ainda não tenham muito assim imagens, mas afinal, como é, né? Daí a gente pede assim, deem uma espiada. O Lucas deu uma navegada pelos sites, né? Aí tem uns links aqui do lado.
eu acho que para ajudar a dar concretude um pouco, né, para tudo isso que vocês estão nos contando, que é extremamente maravilhoso, assim, que são empreendimentos de muita doação, de muita invenção, e que a gente sabe que sustentar coletivos não é fácil, né? Vocês usaram bastante, acho que o Henrique usou bastante a palavra sustentar, né? Essa sustentação, assim, porque a gente depende de uma escuta. Oi. Não, então, só acho que uma coisa para conectar com o início que eu estava falando, né, da coisa do indivíduo, paradigma, né, imunitário e tal, que é, no fundo, assim, né, também como a gente cria estratégias de desindividualização e de enunciação coletiva. Só que, assim, eu estou numa condição muito privilegiada, né, de ser, né, um professor concursado, tal. E, de repente, assim, né, tem jovens pesquisadoras que estão, né, também... E aí, como é que a gente cria estratégias que, ao mesmo tempo, né, fortalecem também o campo do trabalho e, ao mesmo tempo, como que a gente cria formas, né, de escape dessas formas de empresariamento de si? Eu acho que essa é uma grande armadilha hoje, né? Quer dizer, como que os novos ativismos, como que eles são capturados, né, por modelos de empresariamento, por regimes de visibilidade, como que a gente produz, fortalece o coletivo, mas, ao mesmo tempo, né, reconhecendo essas diferentes necessidades, né, das trajetórias. Isso tem muito a ver com a possibilidade de criar também, de criação, né? Eu acho. Porque, às vezes, o que a demanda sobre a produtividade faz é já trazer talvez, né, objetos e imagens bem constituídos, né, daquilo que deveria ser feito, né, daquilo do produto que eu tenho que atingir, né? Então eu vou fazer uma tese, vou fazer E isso, às vezes, atrapalha tanto exatamente esse espaço da criação, né? Que é um espaço que é tão absolutamente necessário para que a pesquisa possa acontecer, né? E claro que a criação, ou criar, ou criatividade é um conceito bem importante, né? Para quem navega e para quem está e vive das artes, né? E, às vezes, no campo das artes mesmo, nas práticas artísticas, é como se, às vezes, a gente ficasse... A demanda pela produtividade, ela acaba... abafando, né, a própria possibilidade da experimentação e da criação. Eu acho que essa deriva que vocês nos contam é também uma deriva para criar espaços, né, lastros para a criação, para que a gente possa trabalhar um pouco na escuta do que é necessário fazer, assim, né, para poder atingir uma certa, enfim, uma efetividade ali, que não seja a do objeto já constituído, né, do conhecimento, ou do objeto estético já constituído, mas seja uma abertura, né, de possíveis, né. Não sei se alguém quer comentar, alguém quer falar, alguém que não falou ainda. Tem bastante gente aí. Vone. Aproveitando, Cristina, que tu comentou do projeto, né, e eu estava ouvindo a fala do Henrique comentando desse jogo de cintura, né, que o professor tem que ter, saber como que ele vai colocar certos assuntos dentro de uma estrutura ou fora dessa estrutura, ou de como isso ocorre, né? E eu estava me dando conta, talvez eu tenha um período maior de universidade, né, porque eu estou desde 98 e esse ano eu vou fazer meu concurso de professor titular, né, finalmente, depois desses anos todos, e aí eu acabei fazendo uma experiência muito interessante, que é revisitar essas dinâmicas que são desde as práticas sociais, com as práticas pedagógicas e com as práticas também de orientação, né, de que maneira a gente enfrenta assim esse espaço da formação, mas não de uma maneira rígida, né? Tenho sorte de ter aqui alguns orientandos nessa sala aqui, né? Então é uma alegria ver também como que no nosso meio é possível que a arte seja a pesquisa em arte mesmo, né? Ela seja esse lugar ou se constitua como esse lugar privilegiado para um exercício político, né? E eu vejo isso muito nas orientações realizadas, assim, ao longo do trabalho. E vendo vocês falarem também, assim, tem um ponto que sempre me interessou, assim, pesquisar
dinamizar e cultivar, né, que essa ideia da política do comum, né, de que maneira a gente constrói, né, essa política do comum, até porque é uma palavra que não é muito utilizada. Geralmente a gente fala mais do público, do espaço público, né, mas a dimensão do comum não é muito trabalhada teoricamente, assim, e eu acho que ela está um pouco na base dessa discussão sobre o que seria essa sociedade que se forma a partir da situação que a gente está agora, né? Já que nós vivemos quase que uma prática do incomum, né? Quer dizer, do contrário, daquilo que não se encontra, né? E eu tenho me preocupado muito nessa perspectiva, assim, de que a gente esteja vivendo, digamos assim, em faixas de realidades paralelas, assim, né? De realidades que não se comunicam e que não se encontram, e que na realidade é quase como se a gente tem que observar essa estratosfera, assim, né? Que está se formando a partir desses agrupamentos que não se encontram, né? E de que maneira nessa coabitação de diferentes, assim, né, não se replica um pouco também aquilo que acontece com a nossa ignorância face às outras formas de vida, às outras formas de cultura que não sejam apenas humanas, né? Então, me parece que é um momento, como a gente diria em francês, charnière, assim, né, dobradiça, assim, da história da nossa história no mundo, né? Porque a gente está nessa multiplicidade de realidades, né? Que coabitam e coexistem e que na realidade competem são narrativas que competem, né? Mas eu acho que sim, a prática é possível. A nossa luta maior, eu acho que no interior da universidade é justamente de que maneira romper as paredes essas que tentam nos apertar a partir dos critérios todos, assim. Eu não digo que eu seja contra a avaliação, eu sou uma pessoa super exigente, assim, com o meu trabalho, mas, assim, a partir de todas essas gavetinhas, essas coisas, assim, que ficam um pouco como formatações, né, quantitativas e não tanto qualitativas, né, e não tanto lidando com a dimensão experimental. Então, a grande luta, eu acho, nossa é também política no interior das agências de fomento, né, no momento em que a gente tenha que definir critérios que não sejam esses critérios cientificistas, né. E então eu acho que é uma luta que foi travada na própria ANPAP durante muitos anos, justamente de que o projeto de pesquisa pudesse ser um parâmetro de valoração ao invés de um qualis. Se tu justifica que aquilo pertence a um projeto de pesquisa, já seria uma maneira de autoridade. Mas eu acho que tem outras questões, e falando na dimensão da universidade com esse espaço comum, eu acho que tem assim possibilidades muito ricas ainda inexploradas, né, que eu acho que a gente teria que prospectar e trabalhar em vários âmbitos. E agora com essa questão de que a gente possa fazer uma aula, um encontro, um formato, um fórum que reúne diferentes, digamos assim, pessoas que estejam em diferentes locais, que antes a gente precisaria de passagem diária, não sei mais o quê, papapá, né? Toda uma tramitação para conseguir construir um congresso, uma coisa assim. A gente consegue de uma maneira talvez mais simples, mas a questão toda é como que isso se formaliza, como que isso depois se registra, como que isso frutifica, né, em instâncias que fiquem, que constituam, né, conhecimento, né, que eu acho que é uma das questões mais difíceis agora, assim. Mas só para passar um pouco a minha posição também, assim, né, de que acho que é um espaço interessante e variado, né? Quando a gente pega as pesquisas, assim, é muito incrível, assim. Eu tenho me divertido muito, assim, na orientação, assim, tem sido muito bom. Que bom te escutar, Ivone.
Olá, sabe? boa noite. Desculpa, Cristina. Vai lá, eu ia falar isso mesmo. Quem quer falar, fala. Só para atentar para o nosso tempo também, que acho que para a gente, não sei se a gente, tudo bem a gente ficar mais 20 minutinhos e fechar em 2 horas. Vocês podem? Henrique e Alana podem? Tá, então tá, desculpa, Caju, vai lá. Beleza. Boa noite. Eu estou falando aqui, boa noite, não sei se está claro para vocês, aí eu falo do Nordeste, aqui de Caruaru, Pernambuco. Então, aqui já é noite. E feliz por compartilhar ou ouvir essas experiências, né? Eu gostei muito de algumas expressões e eu me encontrei muito nessa questão de habitar a encruzilhada, usar 2 chapéus, né? Gostei muito, assim. Eu me formei no Instituto de Artes aí de Porto Alegre, né, no IA, e quando a gente tem um coletivo até hoje, que é o Ateliê D43, que foi construído na sala de desenho 43 do IA. E a gente vivia isso, né? Ora projeto universidade, como é que a gente torna esse contato com os outros, com o público aberto. A gente pensava muito nessas questões e não em pular o muro, não da universidade, pensando nessa figura do muro, mas de criar buraquinhos, né? Janela, depois do buraquinho, janelas para o público ver, ser convidado a entrar pela porta, né? E ainda mais o IAC, que o Instituto de Arte, para quem não sabe, ele fica num ponto do centro de Porto Alegre, que tem muito acesso com a periferia, as cidades periféricas, ali, Esteio, Canoas. Então, é muito importante essa relação do curso, né? Eu acho que é um dos cursos que mais tem. Eu me lembro de um dado, né, que era um dos cursos que mais tinha pessoas do entorno da capital, né? E eu lembro também do professor que teve aí, ele não foi meu professor, mas eu ouvi ele falar muito, que é o professor, ex-diretor Círio Simon, né? Círio? O Círio Simon, que ele falava e eu guardei muito isso, que tem 3 lugares da universidade que a gente aprende, mais do que a sala de aula, na biblioteca, né, no bar e no centro acadêmico. E a oportunidade da luta estudantil, do centro acadêmico, para mim foi muito importante no Instituto de Artes, né? E aí eu queria também trazer um pouco isso, né? Como que como é que eu anotei aqui? Como é que essas institucionalidades, né, que a gente pode abordar para fora da universidade, por que na luta estudantil está muito ligada à política, a política estudantil, e não pode estar mais ligada a projetos assim que deriva, né, que pode trazer outros caminhos mais, digamos assim, mais práticos. É legal a luta estudantil, está ligada com as lutas do momento, né? Lutas com papel social, mas também de trazer práticas que podem estar integradas à extensão da universidade, né? E nesse sentido, para não me alongar muito, né? Obrigado e bom ver rostos conhecidos aí que aí na tela, em nomes conhecidos. Um abraço. Que legal te escutar. A gente não se conheceu ali, eu acho, né? Eu sou uma pessoa que entrou e saiu do Instituto de Artes, mas eu só fiz um comentário no chat aqui, só para dizer que, infelizmente, não tem mais café, não tem mais bar no prédio. Pois é. E um dado que o Parra trouxe que eu achei interessante, a questão do Reúne, né? O Reúne foi responsável pelo curso de História da Arte na URGS, né? No Instituto de Artes, né? E eu estou fazendo mestrado
em educação contemporânea aqui em Caruaru, no campus Agreste, graças ao Reúne também. Né? Então, é fruto dessa institucionalização também de uma educação popular, que enfim, vou deixar em aberto, assim, acho que vou abrir um outro caminho aí, mas é isso. Gostei muito também dessa fala de lembrar, de pontuar a importância que foi o Reúne nessa institucionalização assim, da educação. Tem um comentário do Lucas aqui, que eu não sei se ele quer falar, que de repente podia emendar com o que o Caju falou. O que tu acha, Lucas? Agora sim. Vocês me ouvem bem? Sim. Tá. Pô, eu quero um microfone desse, Lucas. Bom o som seu. Tá bom? Ah, muito alto. Não. Não, eu queria agradecer. É muito bom escutar vocês e conhecer mais o trabalho. Trazendo um pouco dos últimos encontros, assim, no primeiro encontro a gente viu o trabalho do Contra Filé, né? E teve uma apresentação e elas trouxeram muito para a gente a relação, eu acho que com assim como eu acho que o Caju traz de outra forma, né? Dentro da universidade com os CEAs e com esses programas, né? De abertura, né? institucional, mas ali no caso elas estavam trazendo de movimentações de algumas relação com, por exemplo, o movimento das secundaristas, né? Muito um acompanhamento daquele processo e uma relação com o movimento social e também fico pensando nas armadilhas que essas palavras podem, e nas imaginações já prontas que essas imagens podem trazer para a gente, né? Movimento social, luta social e tal. Mas eu acho que esse processo de abertura, né? Essa composição que vocês vêm trazendo, e quando falaram na ciência das retomadas, eu já não lembro se foi a Lana ou se foi o Henrique, na ciência das retomadas, né? Pensando um pouco na minha experiência com alguns grupos indígenas auto-organizados, né? de retomadas, atuando também, eu tenho buscado nos últimos tempos muito vestir esses dois, tá perto das lutas, de algumas dessas atividades que estão acontecendo, que não tem nada a ver com são outras produções de conhecimento, né, das lutas ali, tem pedagogias que tem 1000 conexões com a universidade. Desculpa, eu estou me enrolando já, gente, mas queria comentar, por exemplo, um projeto, claro, como o Saberes Indígenas na Escola, né, que é um projeto de extensão que está presente na URGS também, cria uma ponte com essas reivindicações do movimento indígena auto-organizado e tem relações. Mas eu fiquei muito pensando em como é que no processo de vocês, né, nessas iniciativas que vocês vêm levando à frente, porque eu acho que vocês falaram disso em algum momento, mas é alguma coisa que me interessa, assim, eu fico pensando nessa transversalização, não sei que outra palavra usar, alguma coisa disso. E, bom, agradecer muito. Será que a gente fala agora? Acho que vocês podem comentar a partir do que o Lucas falou. Legal. Bom, valeu pelos comentários, gente. Caju, legal saber que você está aí. O meu mestrado eu fiz com a galera aí de Santa Cruz do Capibaribe. Fiquei entre Santa Cruz e Toritama, então eu passava bastante por Caruaru. Saudade do Agreste. Legal, Lucas, assim, essa coisa de ciências de retomada é uma coisa bastante importante para a gente, né? Pensar nesse duplo sentido, né? Que tem essa palavra retomada. Assim, o primeiro, obviamente, né? Um pouco uma referência
aos processos de retomada, né, que alguns coletivos indígenas, alguns povos indígenas têm chamado nos últimos anos de retomada, que é justamente essa ideia de que mesmo essa existência indígena, né, então eu falo muito também a partir aqui dos Guarani Mbiá, que a gente tem mais relação aqui na periferia de São Paulo, que fizeram também um processo de retomada em 2013, e daí Djerá Guarani, que vai estar inclusive hoje com a gente no encontro de Guerra dos Mundos daqui a pouco, ela fala muito sobre isso, né? Quando eles fizeram a retomada, ela é uma liderança Guarani Mbiá, e ela fala que, no fundo, esse ser Guarani, existir como Guarani, é uma experimentação, né? Uma experimentação permanente. E o processo de retomada, né, para muitas coletividades indígenas, tem a ver com essa experimentação, né? Ou seja, o que faz e o que compõe esse corpo Guarani, né? Quais são os processos de cura, de aliança, enfim, que tem a ver com essa composição de um corpo Guarani, de uma coletividade Guarani, né? Ou seja, tudo isso é um processo de invenção coletiva também, né? De fabulação coletiva sobre esse ser Guarani, mas que no fundo também tem a ver com a luta pela terra, né? A luta pelo território, enfim, a luta por uma história, né? Também, né? Como a gente conta a história de São Paulo a partir dessa proposição que São Paulo é uma terra indígena, né? Ou seja, como a gente olha para a cidade também a partir dessas bordas que vem um pouco questionando e perfurando essa forma metrópole, né? E de apagar também todas essas outras existências, né? Mas retomada também tem a ver com essa ideia, né, de retomar, reativar o que nos anima enquanto coletividade, né? Ou seja, como a gente reativa também tanto essas forças, esses entres, né, que não estão necessariamente nessas bordas do indivíduo, do sujeito, mas está no entre, né? E como a gente retoma o que pode nos animar enquanto coletividade, né? Isso que é o comum também, né? Que a Ivone trouxe. A gente trabalha muito também conceitualmente essa ideia do comum como essa emergência do que está entre nós, que não necessariamente se constitui como uma comunidade identitária, né? Mas que experimenta na diferença esse entre, né? Do que seja pensar junto e produzir junto. Então, acho que retomada tem muito a ver com isso, né? E também um pouco essa investigação permanente, essa cartografia permanente dessas outras práticas de conhecimento que não estão na universidade e que muitas vezes não querem estar na universidade, né? Isso é importante dizer. Por exemplo, os Guarani Mbiá, agora aqui em São Paulo, eles estão elaborando uma crítica muito interessante sobre a escola indígena que existe na aldeia e mesmo sobre o curso indígena que existe nas universidades, né? Então, um pouco eles passaram para o lugar de implodir essa institucionalidade, escola, institucionalidade, universidade, para estar experimentando agora no território o que eles estão chamando de escola sem muro, escola sem fronteira, né? Ou seja, a ideia mesmo de escola não faz nenhum sentido para eles, nem escola indígena, né? Então, eles estão experimentando práticas de conhecimento que têm a ver com o território, é uma outra coisa, é uma outra forma, vamos dizer assim, né? Então, e eu acho que a gente precisa estar aberto para isso também, né, na universidade. Eu sou muito crítica, na verdade, a uma certa conformação, né, disciplinar e gerencial que vem tomando a universidade nos últimos anos, apesar da expansão, apesar, né, da popularização da universidade, que eu também sou fruto desse processo, né, mas eu acho que justamente isso que a Cris traz, desse espaço de criação e experimentação, é uma tarefa fundamental e muito difícil hoje na universidade. É muito difícil, né? Então, para a gente é sempre uma ousadia, assim, um pouco ficar nadando contra a corrente quando a gente abre esses espaços, né, e convida um pouco essa institucionalidade na universidade para experimentar esse outro lugar, né? Para mim foi muito sintomático, por exemplo, que na pandemia, assim que começou, enfim, essa modalidade virtual dos cursos, né, que parte grande dos professores, né, uma das preocupações fundamentais dos professores era saber como continuar aplicando prova e fazendo avaliação na modalidade virtual, né, onde não se tem garantia, por exemplo, se os alunos vão colar ou vão consultar, né, ou seja, como fica o sistema de avaliação na modalidade virtual, né? Então,
Eu acho que tem uma certa conformação institucional, né, que tem a ver com os poderes constituídos da universidade, que ainda é muito duro, né, assim, eu acho que ainda é muito pesado, né, mas que certamente, enfim, eu também me coloco nesse lugar de tentar desequilibrar um pouco esse jogo, né, e tentar apontar para esses outros lugares que são possíveis, porque a gente faz, né, ainda que precariamente, ainda que às vezes de uma forma muito minoritária, a gente faz e a gente está experimentando. Né? Legal, muito bom, né? Poder ver, é inspirador, né? Ouvir vocês falando, pensando também como a universidade, né? A academia, ela também cria uma divisão, né? Ela não busca essa coexistência, ela não busca esse contágio, né? Nesse sentido da simbiose. Então é muito legal também poder criar esse sistema simbiótico aqui momentâneo, né? Com vocês. E agora a gente está quase se encaminhando para o final do encontro. Então, também comentar assim que, além da importância da gente estar trazendo esses debates, né, ainda mais que vocês já têm uma experiência pesquisando há bastante tempo esses temas, esperar que num futuro breve também essas próprias vozes possam estar com a gente aqui, né, possam estar compartilhando e manter um diálogo mais direto também, né? Por mais que, como tu falaste, e de uma maneira bem importante, né? Que às vezes eles nem querem exatamente estar sendo institucionalizados, né? Mas que exista, então, essa simbiose, esse diálogo, né? De uma maneira cada vez mais aberta. Queria, acho que, abrir, né? Para mais algum comentário do Henrique, ou também para uma última pergunta, talvez, né? Porque a gente já está se encaminhando já para vai fechar quase 2 horas do encontro, então acho que é nosso tempo teto, né? Abrir para o Henrique, então, ou para a última pergunta. Eu vou fazer acho que um comentário rápido, mas que tem a ver acho que com essa conversa que emergiu aqui com o Lucas, né, o Caju e a Lana, em torno da questão da retomada, né, da retomada e a política do comum. Eu acho que no primeiro momento, assim, acho que, digamos, aquilo que era o nosso arroz e feijão no Pimenta Lab, a gente estava muito mais conectado com as conflitualidades, né, e com as lutas que estavam no campo, digamos, da tecnopolítica e das lutas urbanas, de certa forma, sabe? E no campo, né, digamos, das tecnopolíticas em 2 direções, tanto nas transformações nos regimes de produção, acesso, circulação de conhecimento. Então, tudo aquilo que, de alguma maneira, o mundo digital desloca, né, nos regimes, na economia política informacional, nas novas formas de produção, extração de valor, mundo do trabalho, etc. E as lutas que estão relacionadas a isso, né, tanto no campo da cultura digital, acesso a conhecimento, ciência aberta, também, né, do trabalho material e imaterial, todo um universo aí, né? Mas também no campo da política. Então, a questão dos ativismos, dos ciberativismos, as questões em torno da privacidade e segurança. É um pouco daí que vem, né, mais assim, digamos, o percurso dos vínculos com outros coletivos extra-universitários, né? Um pouco, a minha trajetória vem mais, né, desse caminho aí. Que eu acho que tem um momento em que essa discussão, né, daquilo que emerge como a produção do comum, que se torna muito visível, né, com essa expansão da economia do digital, que ela começa um pouco a se descolar e ela começa a se conectar com outras economias e com outras formas da produção do comum. De maneira que agora, né, o que eu estou pensando, assim, sentindo como novas perguntas, elas têm a ver também com um giro, né, que a gente poderia dizer um giro ecoterritorial feminista, né, que é de fato uma revolta, né, uma revolta às questões que envolvem, né, outras coletividades, outros movimentos e uma dimensão do território, que tem tudo a ver com as discussões, né, do comum também, né? Então acho que tem agora talvez esse momento que com a pandemia acho que ganhou, para mim, assim, isso, claro, né, já se falava de antropoceno, já discutia, né, questões socioambientais, mudança climática e tal,
mas isso ganhou uma consistência experiencial e também na nossa agenda de pesquisa que, para mim, mudou. Então, eu acho que eu sinto que a gente está também agora num momento de falar assim, bom, quais são, onde a gente aterra essas coisas que a gente está trabalhando, sabe? E como que a gente formula, porque agora a gente chegou a redigir um pequeno projeto de pesquisa em torno dos novos extrativismos e como que isso conecta com, né, digamos, um campo da produção científica e tecnológica com um campo da produção, né, do território, né, das populações e tal. Então, essas duas vertentes, como que elas se confluem? E essa perspectiva multiescalar que, de alguma maneira, a intrusão viral ela torna muito evidente, né, de como que o espaço doméstico, a sua vida biológica dentro de casa está conectada com, né, a produção internacional de alimentos e a produção, circulação de patógenos nessa escala planetária, né? Então, e aí isso eu acho que nos interpela em termos, né, enfim, de quais são os nossos territórios agora de pesquisa, sabe? Quais são as novas alianças que a gente quer nutrir, né? Então acho que tem coisas novas aí que estão aparecendo e que retomam, no fundo, vínculos outros que a gente já nutria, né, e nas nossas histórias. Eu estou pensando muito assim, voltando. Eu estou nesse momento aqui no litoral norte de Ubatuba. E de 2015 a 2017 trabalhei aqui com questões que envolviam, né, as questões de produção de informação e ciência aqui nessa região e a relação disso com as lutas territoriais, né? E aí de repente está fazendo todo sentido querer voltar, sabe, conectar essas coisas, né? Enfim, meio para dizer que é isso. Tem uma parte aí que é nova que eu não sei bem para onde que vai, sabe? Mas é esse desejo de que a gente está meio então assim esse evento, né, que agora esse ciclo, né, que a Lana, Bru, Salvador, que são outros colegas que estão aí puxando, né, a realização desse evento, eles que já acontece um pouco, né, como fruto dessa nova conexão, né, desse novo desejo aí de abrir outro, né, caminhos aí, né, de conexão e pesquisa. Tem um seminário que a gente está organizando, um seminário temático também no REACT, que vai acontecer agora, que a gente também propôs está todo mundo convidado, quem se sentir interpelado ali pelo tema, mande um trabalho, vamos papear mais. Que é isso, né? A gente também lançando agora essas outras coisas que é meio, eu acho que já é um pouco sei lá, né, uma transformação dessas coisas que a gente está pesquisando e desses novos atravessamentos da experiência pandêmica, né? Enfim, vamos ver para onde que vai. Muito bom. Já está simbiótico, então já está, né, surgindo outras possibilidades a partir das impossibilidades. Muito bom. Eu não sei se agora a Cris quer dar uma fechada na fala do encontro, ou se a Lana ainda tem alguma questão também a colocar. Eu queria agradecer também, né, o que eles, em nome do grupo todo, né, o que eles nos passaram. Foi ótimo poder estar nesse momento junto com vocês, aprender com vocês e conhecer, enfim, as pesquisas. Muito bom. Foi muito rico mesmo. Agradeço demais esse encontro. Eu agradeço muito também, e eu acho que fica um pouco como tarefa para nós, assim, nos nossos grupinhos aqui, encontros, que a gente possa olhar para a produção, para essa riquíssima produção de todas essas estratégias e dispositivos, para pensar ali também a importância dos processos estéticos, que eu acho que é algo que a gente poderia entrar mais, a gente poderia falar assim, mais 2 horas sobre isso, eu acho. Poderia convidar eles de novo para falar sobre isso, que acho que é algo bem importante também, né? A Alana falou, né, no ético, estético, político, e acho que tem essa... acho que uma das grandes forças, né, que vocês trabalham nessas coletividades, né, Henrique e Alana, é a força da criação e da expressão, né? Que há nessa experimentação e criação de mundo, há, né, novas formas, né? E isso é tão bonito e é tão importante de encontrar como registro, né, como vocês falaram, né, como é que a gente partilha dessas experiências, como é que a gente narra, como é que a gente troca, né? Isso tem a ver com essas produções de saberes, né, com uma imensa, acho que, generosidade de vocês nesses processos também, de fazer com que esses processos sejam acessíveis, sejam multiplicadores, sejam formadores de uma certa forma. Acho que isso é muito, muito bonito, assim. Então, agradeço muito também
E queria reforçar esse convite para o Guerra de Mundos, que eu acho que o pessoal não entendeu, é logo mais. A Alana vai fazer um café nessa xícara maravilhosa que eu vi que ela tem ali. E às 7 horas começa, né? São vários encontros toda sexta-feira, são vários convidados, tem pessoas de movimentos, lideranças indígenas e tal. Então é um espaço que eu acho que é bem legal a gente chegar logo mais, ou ficar gravado, né? Eu acho que o Henrique botou ali o link também com a programação, e aconteceu na semana passada. Então vai acontecer às 19h. Se vocês derem uma visitada aqui no chat, está mais para cima aqui o link. Guerra de Mundos, tramadora.net. E, gente, para quem vem semana que vem, venham. Olha só, Fercho está chegando agora. A gente vai fechar a janelinha e aí tem gente chegando. Semana que vem, a gente vai estar com a Ana Goldenstein, que é uma pessoa maravilhosa de São Paulo, trabalha com a companhia de teatro Wens, é psicanalista, artista, performer, e aí a gente tem também aquela encomenda, eu vou aproveitar que a gente está nesse espaço comum, a gente tem que responder aquela pergunta do grupo Lapso, de Psicologia Social, que vai falar no dia 9, tá? Quem não se lembrou até agora, tomara que esse meu recado ajude a lembrar. A gente responder aquela pergunta, porque a fala deles vai ser feita a partir das nossas respostas, né? Para a pergunta sobre a imagem da pesquisa, a imagem do pensamento, alguma coisa assim, tá? Agradeço muito as queridas mediadoras. Eu acho que a Annalise podia ter botado ali no chat também o link do trabalho dela, não sei se tem alguma daquelas exposições virtuais que ainda está virtual. E, bom, eu acho que a gente logo mais no futuro próximo deve se encontrar pelas telas, nesses espaços maravilhosos aí que tramadores constroem. Queria agradecer, gente, também pelo espaço, pela disponibilidade e confiança. Foi ótimo conversar. Tomara que surjam mais espaços aí para a gente trocar mais. Obrigada. Valeu, gente. Obrigado pelo convite, pela escuta. Papo bom. Gostoso escutá-los, gostoso encontrar a Cris de novo. Saudade. Saudade, é. Tantas outras conversas podiam acontecer, né, sobre, enfim, compartilhamentos, cultura digital, etc., né? São muitos espaços. Vamos lá, a gente vai nutrindo espaços para conversar sobre tudo isso. Sobre a tua pergunta, Henrique, sim, vai estar disponível no YouTube do PPG. Então, a gente está gravando e vai depois subir lá. Eu mando o link para vocês quando tiver subido. Cris, só uma questão que me ocorreu, assim, que eu acho que pode ser uma boa ideia para a gente pensar futuramente, assim, é a criação, talvez, de uma discussão comum, assim, envolvendo diferentes núcleos, né, diferentes grupos, assim, na universidade pode ser, inclusive, uma disciplina, um tópico especial, né, que se crie, mas cuja participação possa ser remota, envolvendo outras instituições. E também acho que uma coisa muito importante que eu tenho estimulado muito meus orientandos é fazerem disciplinas em outros programas. Então, se vocês tiverem propostas de disciplinas que tratem dessas questões, talvez produzir um espaço de divulgação assim dessas proposições para que a gente possa enviar os alunos e também trocar, né? Receber. Eu estou dando aula no Amazonas agora, tenho uma aluna do Rio de Janeiro, tenho uma aluna de diferentes locais, assim, né? E às vezes isso é muito interessante porque tem essa troca de sotaque, né? A gente na fala também vem muita coisa que é essa dimensão regional incorporada, digamos assim, na nossa fala, né? Então a gente se diverte bastante assim nessa a gente se amolece, eu acho, dá uma amolecidinha assim. É uma sonoridade, né? Que a gente compartilha também, né? Do dizer cantado, né? Uhum. Tem o Henrique acabou de mandar a ementa da disciplina, acabou não, acho que foi antes, eu que vi depois. Eu vou encaminhar para alguns alunos que eu acho que vão se interessar. E a gente pode pensar em alguma coisa para o semestre que vem, sim. Sim. Então tá, gente. Vamos, né? Preocupado em liberar os nossos queridos convidados. Valeu, gente. Até logo mais. Obrigada, Alana. Obrigada, Henrique. Tchau, gente. Tchau, tchau.
Até mais. mais. Sorte lá, que seja tudo lindo, vai dar certo. Valeu, obrigada. Obrigadão. Tchau, tchau. Tchauzinho.